A Sally foi uma fisiculturista dos anos 80 que se casou com um sargento do Corpo de Fuzileiros Navais, também fisiculturista. Durante os anos de casado, o relacionamento passou por diversas turbulências e o que deveria ser um matrimônio a se espelhar, afinal, os dois amavam o esporte, acabou virando um verdadeiro inferno. A ex-atleta assassinou seu marido com tiros de uma escopeta devido a constantes agressões sofridas por ele. Porém, uma questão foi levantada. Era de fato um crime premeditado de uma esposa possessiva e ciumenta ou tinha sido apenas legítima defesa? Nesse vídeo a gente vai conferir a história que acabou virando um documentário na Netflix chamado Sally, Fisiculturismo e Assassinato. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Em 1987, Ray McNeil, de 23 anos, e Sally Louden, de 27 anos, eram sargentos do Corpo de Fuzileiros Navais da base de Camp Pendleton, perto de San Diego, na Califórnia. Lá os dois se conheceram e começaram um relacionamento, e a coisa andou tão rápida que acabaram se casando no mesmo ano, cerca de 2 meses depois do início do namoro. Ray e eu namoramos 2 meses antes de casar. Eu pensei, que homem é esse? Eu não quero perder ele. Quando eu amo alguém, eu dou tudo de mim. Você consegue tudo de mim. Eles foram morar juntos e o Ray acabou se tornando o padrasto dos 2 filhos que a Sally já tinha. Mas o tempo mostrou que essa decisão precipitada tinha sido extremamente perigosa. Desde o início, a relação dos dois era cheia de turbulências, com rumores de infidelidade por parte do Ray e também por conta da personalidade explosiva que ambos tinham. Muito foi dito que o uso excessivo de esteroides anabolizantes também por parte do Ray também tinha sido o motivo de tantas brigas e discussões. Mas a verdade é que esses hormônios esteroides, eles acabam só intensificando quem você já é por natureza. Em 1990, a Sally deixou o Corpo de Fuzileiros Navais e se concentrou na vida de atleta, de fisiculturista. Porém, se ainda hoje os atletas não ganham tanta grana assim, quanto deveriam, imagina então naquela época, Mas veja bem, eu tô falando de hoje, por exemplo, quando um atleta, às vezes nem atleta precisa ter, ele só precisa ter bastante seguidores no Instagram, ser um influenciador no meio fitness, que ele já vai ganhar muita grana. Mas na época, a gente não tinha isso daí, não tinha as redes sociais como é hoje em dia. Então, os atletas profissionais de fisiculturismo, e principalmente os amadores, ganhavam quase nada praticamente, É uma tristeza. Enfim, a Sally e o Ray viviam tempos de vacas magras. E a situação de ambos só foi melhorar mesmo quando a Sally começou a lutar com homens que pagavam para ter uma horinha com ela. Ela lutava ali uma espécie de wrestling, luta livre. Parecia ser uma espécie de prostituição mesmo. Só que segundo ela, nunca houve nada além do que essas lutas. Afinal, ela se dizia fiel ao Ray, e ele não ligava que ela ficava assim de biquíni e tal, lutando contra esses caras para ganhar uma grana, Afinal de contas, com essa grana que a Sally ganhava, ela financiava os esteroides dele, então ele não ligava muito, E o que seu marido pensa sobre isso? Ele adora competição. Ele participou de um. Eu estava levantando ele. Tem homens que gostam de ver mulheres levantando outras pessoas. No início, ela tinha uma espécie de empresário que acabava transformando essas lutas em vídeos e depois vendia, mas depois ela acabou partindo para uma carreira solo e ela mesma tomou conta ali para poder fazer essas lutas e ganhar esse dinheiro. O Bill estava me pagando 50 por hora. E aí eu comecei a lutar para muitas outras pessoas. E estava ganhando um bom dinheiro fazendo isso. Na carreira ou no esporte, o casal começou a se sair bem em competições regionais de fisiculturismo. Mas estar nesse meio teve um impacto negativo no relacionamento, principalmente quando o Ray conseguiu finalmente galgar para campeonatos mais profissionais, Ele chegou até mesmo a participar do Olímpia, pegou uma péssima colocação, E o relacionamento dos dois acabou piorando muito por conta dessa pressão
né, dele querer se tornar um Mr. Olímpia. Enfim, o Ray tinha um shape tremendo, era muito bom, só que não chegava aos pés de outros da época, né, como o próprio Lou Ferrigno, né, enfim, coitado. Bom, o Ray ele era agressivo com a sua esposa, ele a espancava, né, além de traí-la, enquanto a Sally tinha explosões de raiva em público com possíveis afetos do Ray. Por exemplo, em 1990, ela foi suspensa por um ano do National Physique Committee, depois dela atacar uma mulher que supostamente estava tendo um caso com o Ray. Já em 93, ela chutou o rosto de um segurança em um bar de sua cidade natal, né? A dupla também tem relatos de várias brigas sobre a falta de dinheiro em casa. As brigas entre eles era algo recorrente, né? Uma vez o Ray chegou a partir o nariz da Sally na frente dos filhos dela. Olha só, que doideira, né? Relacionamento saudável. Basicamente era um tremendo de um caos o relacionamento deles, e só poderia acabar em tragédia mesmo. E eu me lembro como era torturante pra mim, quando criança, ter que sentar lá e vê-lo abusar da minha irmã e saber que eu seria a próxima vítima. O dia do assassinato. Dia dos Namorados, em 1995, o que era para ser uma data especial para ambos, se tornou um dia de fúria e morte. O Ray ele se atrasou muito para chegar nesse dia, a Sally estava esperando, né? E ele demorou tanto que ela já estava se arrumando para ir buscá-lo em um bar que tinha ali perto, que era onde ela julgava que ele estava, né? Quando o Ray chegou, a treta já estava armada. O cara basicamente abandonou a esposa no dia dos namorados, né? E depois ainda foi descoberto que ele estava com a amante. É óbvio que os dois começaram uma treta gigantesca, né? E como de praxe, é dito por Sally que o Ray a agrediu. Eu digo é dito porque depois, em algumas perícias, parece que não foi constado agressão por parte do Ray nesse dia em específico, né? Só que dessa vez a coisa foi além, né? A Sally, cansada aí de apanhar tanto do Ray, ela atirou nele, pegou uma escopeta que eles tinham em casa guardada, atirou nele em seu abdômen e depois disparou um segundo tiro ali no seu rosto, mais ou menos, né, dando fim à vida do marido. O pior foi que os filhos dela, da Sally, a Shantina, de 11 anos, e o John, de 9 anos, estavam em casa e viram essa desgraça acontecer. Depois de matar o Ray, a Sally ligou para a polícia e disse: "Acabei de atirar no meu marido porque ele me bateu." 911? Eu atirei no meu marido porque ele acabou de me bater. Atirou no seu marido? Sim, eu tô em 1802 South Fremont Street. Quem está chorando no fundo? Minha filha. Certo, ele está morto? Ele foi baleado. Ok, qual é o seu nome? Meu nome é Sally McNeil. Não toca na porta, Shantina. Quantos anos você tem? Ele pode me bater. Senhora! Eu acabei de ser espancada. Qual a idade do seu marido? Meu marido tem 30 anos. Ray ele ainda foi levado para o hospital com vida, mas ele morreu horas depois, né? Já a Sally nesse momento já estava sendo presa por assassinato. Depois da morte do ex-atleta, né, um laudo comprovou cerca de 5 tipos de esteroides anabolizantes diferentes presentes na corrente sanguínea do Ray. A Sally revelou mais tarde que o uso de esteroides anabolizantes por parte do Ray, e ela também chegou a utilizar, era a raiz ali dos problemas em relação a essa violência, né, do Ray contra ela. Mas, como eu disse, isso não justifica qualquer tipo de agressão, né, vindo aí por parte dos dois. Numa ocasião, a Sally ela chegou a relatar que o Ray bateu nela cerca de 52 vezes no mesmo ano, né, sendo que em uma dessas teria sido porque ela não quis escrever uma lista de todos os homens com quem ela já tinha namorado, né. O Ray chegou a sufocar 3 vezes, na terceira tinha sido tão grave que a Sally chegou a ter espasmos. E é impressionante o que ela passou na mão do Ray, segundo os relatos dela mesma. Condenação. A Sally foi ao tribunal um ano depois, onde explicou que naquela noite o Ray a espancou e a sufocou, e foi por isso que ela usou a arma em legítima defesa. Tá, então quando você teve que recarregar? Só coloquei pra dentro. Em cheio. A declaração inicial de Sally McNeil para a polícia foi que depois que ela atirou em Ray na cozinha, ele veio até ela, aí ela recarregou, se virou e atirou nele imediatamente enquanto ele estava de pé. A promotoria argumentou que o assassinato foi premeditado por Sally por conta de que Ray
planejava deixá-la, né, e ela queria o dinheiro do seguro de vida dele. Os advogados de Sally não encontraram nenhuma evidência de DNA que comprovava ali que o Ray estava atacando, né, sufocando ali, e a promotoria se concentrou nisso daí, né, no fato de que também foi encontrado um cartucho no quarto dela, sugerindo que ela havia retornado ao quarto para recarregar a arma com intenção de realmente matá-lo. Não aguentava mais. Eu não queria morrer. Eu tenho filhos, 2 filhos. Se ele tivesse me matado, eu teria matado eles. Como se sentiu indo pro julgamento? Eu acreditava no sistema e que teria um julgamento justo. Olhando para a autópsia, Ray McNeil foi baleado 2 vezes. Ele foi baleado com um tiro de uma espingarda a aproximadamente 2,5 metros. Foi perpendicular ao seu corpo. Ele caiu e foi baleado novamente no rosto. Com isso, em março de 1996, a Sally foi condenada por assassinato em 2º grau e sentenciada a cerca de 25 anos de prisão em regime fechado. Ela cumpriu todo esse tempo, né? Ela apelou da sentença, chegou até a conseguir anular, mas o estado da Califórnia levou o caso para a Suprema Corte, que reverteu o recurso novamente, restabelecendo a condenação original. Bom, nascida em 1960, a Sally hoje tem 62 anos. Ela foi colocada em liberdade condicional em junho de 2020 e agora ela vive lá no norte da Califórnia. Nos dias atuais, ela se apaixonou por um novo homem e se casou novamente. Enfim, espero que dessa vez dê certo, né, a relação dela. E para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre essa história, né, da Sally, tem um documentário na Netflix, como eu falei no começo do vídeo, chamado de Sally, Fisiculturismo e Assassinato, contendo cerca de 3 episódios de mais ou menos 50 minutos cada um. Muito bom mesmo, né? Eu aconselho você ir lá assistir. Bom, obrigado por você que viu nosso vídeo até aqui. Se inscreva no canal se assistiu até agora, né? Deixa aí o seu like, comenta alguma coisa para engajar com o vídeo. Me segue no Instagram para me dar a sua ideia de vídeo. A gente se vê mais tarde. Falou!